Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, tudo bem? Wagner Fernandes aqui com vocês. E hoje nós estamos aqui gravando um podcast especialíssimo para você. Quero agradecer meu amigo Alex Bastos, que está por trás das câmeras. E o tema de hoje é a Igreja Gloriosa. E não dá para falar da Igreja Gloriosa sem falar de um pastor, né? Eu conheci esse pastor e missionário no Pará, em Santarém, uma das cidades mais antigas da região amazônica. Vi uma igreja ali gigante, vibrante. Vi o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. Vi Alter do Chão, ponto turístico daquela região, onde Mick Jagger, o famoso roqueiro, esteve lá na última vez que esteve aqui no Brasil. Me hospedei num hotel agradabilíssimo, comi o tacacá, pato no tucupi, peixes maravilhosos, andei e vi dezenas de barcos daquela igreja que atendia as comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, oferecendo assistência médica e social. Algo fenomenal. E conheci uma dessas comunidades ribeirinhas. Mas o que mais me impressionou naquela região não foi nada disso. O que mais me impressionou lá foi o pastor que eu conheci. Pastor, missionário, pessoa doce, acessível, no meio do povo, com uma profunda paixão pelas pessoas alcançadas por Jesus, por aquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus, e também por aqueles que tiveram um encontro com Jesus um dia, mas perderam pelo caminho, né? Então eu vi nesse pastor essa marca de paixão por pessoas. E continuo vendo essa marca nele, porque hoje, para nossa alegria, ele está em São Paulo, né? E a nossa cidade ganha muito, muito com isso. Ele é conhecido em todo o Brasil e ele é conhecido fora do país também. Então, eu tenho a honra, o privilégio de estar aqui no gabinete dele hoje, pastor Abe Uber, meu amigo, meu amado, Amém. Meu querido, meu precioso. Amém. E é incrível, toda vez que eu falo com você, seja aqui na Past Church, seja por WhatsApp, eu me sinto profundamente amado e acolhido no seu coração. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Você sempre foi assim, pastor Abe? Olha, mas para amar e acolher você é a coisa mais fácil do mundo, porque você é tão amável. Olha, tá vendo? Não tem jeito. Tão precioso. Ninguém vence você no amor. Abe Uber. Você é muito precioso, Wagner. Eu também, desde que eu lhe conheci, também sempre senti esse amor tão grande da sua parte também, esse carinho, sempre, né? Você é amado, você é muito querido. É um prazer, uma honra estar aqui. E eu gosto do que eu ouvi uma vez um pastor coreano falar. Ele falou assim: você tem visto qualquer coisa boa em mim, com certeza é por causa de Jesus. E qualquer coisa ruim que você vê em mim não é Jesus, sou eu mesmo, é a falha minha. É Jesus em você. Todas as coisas boas são de Jesus. É Jesus em você. Que maravilhoso. Mas me conte uma coisa pra gente, pastor Abe. A família Uber veio de que cidade americana para o Brasil e por que o Brasil? Sim, o meu pai trabalhava muito com agricultura. Ele veio de uma cidadezinha que chama-se Fairbury, no norte do estado de Illinois. Então, não muito longe de Chicago. Chicago é uma das cidades talvez mais conhecidas de Illinois, mas a cidade de Fairbury é onde meu pai veio. E um estado que fica encostado no estado de Illinois é o estado de Indiana.
e no estado de Indiana. Minha mãe veio de lá, de uma outra cidadezinha que chama-se Francisville. E os dois já cresceram, né, na igreja, na mesma igreja que estamos, e eles, ainda muito jovens, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e dedicados ao Senhor Jesus. Minha mãe veio de uma família muito rica, de grandes empresários no ramo de madeireiro, e eles acabaram, então, casando e formando uma família cheia do amor de Jesus. Todos dois já eram muito apaixonados por Jesus. E meu pai queria muito ser missionário, porque ele sentiu Deus falando para ele para ser missionário. Ele estava dirigindo o trator, voltando depois de um dia de trabalho, e Deus falou: você está feliz, né? Você está fazendo o que você mais gosta de fazer. Ele falou: é verdade. E Deus falou: mas o que faremos sobre os milhares e milhões de pessoas além mar que nunca ouviram o Evangelho? E então meu pai sabia que Deus estava chamando ele para a obra missionária, né? E ele então foi falar com os líderes dele sobre indo para a obra missionária. E infelizmente os líderes dele, da igreja nossa nos Estados Unidos, naquela época, era muito tradicional, e eles não acreditavam em missões. Então eles falaram: não. Se Deus quer que o povo além mar conheça a verdade, ele vai cuidar deles, sem a sua ajuda e nem a nossa. Então, isso continuou por muito tempo. Meu pai ficava orando, sendo submisso, mas ele voltava e pedia permissão de novo, e eles não davam. Finalmente, abriu uma porta para ele trabalhar no ministério no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, na época, era a região mais pobre, e tinha uns plantadores de algodão lá, pessoas bem pobres, e tinha uma espécie de missão, né, que a nossa igreja tinha lá naquela região. Não sei se ainda tem. Aí eu sei que meu pai abriu uma abertura lá. Meu pai pensou: bem, é um começo. Então ele primeiro foi missionário no Brasil, nos Estados Unidos mesmo, no sul dos Estados Unidos. E depois, quando ele foi pedir a autorização, aí os líderes permitiram. Falaram: tá, você pode ir, só não vai poder ir com nenhum tipo de apoio financeiro nosso. Aí meu pai falou: tudo bem, eu vou me autofinanciar. Que lindo isso. Agora, por que o Brasil? Na realidade, meu pai soube da grande necessidade de Paquistão. Então, o plano era para ir para Paquistão, país muçulmano. E só que quando ele foi lá para o consulado paquistanês e foi tentar tirar um visto, né? E falou que era porque ele queria ser um missionário. Aí eles falaram: não, nós não damos visto para missionário. E meu pai estava muito triste. Aí ele soube: não, o Brasil está aceitando missionários, né? O Brasil está recebendo missionários. Então, meu pai ficou muito feliz e falou: então vou para o Brasil. Que coisa linda. Que coisa linda. E vieram para que estado do Brasil? Então, quando meus pais vieram, eles não falavam nada de português, né? Então, ele foi aprender a primeira palavra em português no avião mesmo, que falava exit, saída, né? Aí foi a primeira palavra que ele aprendeu em português. E eles souberam que tinha uma escola para pessoas estrangeiras aprenderem a língua portuguesa, em Campinas. Então, eles vieram primeiro para Campinas. Acontece que eles não tinham nenhuma promessa de sustento, mas eles já eram muito prósperos e já tinham guardado muito dinheiro. Então, eles investiram, né, em bolsa de valores, em imóveis lá nos Estados Unidos, e também trouxeram dinheiro com eles, pensando: nós vamos nos autossustentar. Então, eles compraram uma terra, Mato Grosso, e falaram: depois da gente aprender a língua, estiver bem estabelecido já na obra missionária, né, nós vamos
plantar café e nos autossustentar. Eles tinham um bom dinheiro para dar o início. Então, eles ficaram 1 ano em Campinas. Eu ainda não tinha nascido. Eu sou caçula de 5 filhos. Os meus 4 irmãos mais velhos já haviam nascido. Já tinham os 4 irmãos, os 4 filhos. 4 filhos, Eles já haviam nascido. Então, eles ficaram em Campinas por 1 ano, meu pai aprendendo a língua. Aí mudaram para Minas Gerais, para começar a obra missionária, né? E meu pai, então, começou a trabalhar tanto em Belo Horizonte como nas cidadezinhas ao redor de Belo Horizonte. Cidades lá do interior, que ele ficava sabendo, tal cidade não tem nenhum trabalho evangélico, né? Então, meu pai ia lá para plantar uma igreja. E foi nessa época, então, que eu nasci em Belo Horizonte, né? E meu pai porque ele tinha um bom dinheiro guardado, falou, não, nem vou começar a plantar café ainda, quero concentrar na obra. Só que, o que aconteceu? Os investimentos que ele havia feito nos Estados Unidos, Deus prosperou tanto, que eles se tornaram riquíssimos. E não foi necessário, então, mais plantar café. Então, meu pai vendeu o terreno, a terra que ele tinha comprado em Mato Grosso, e falou, não, eu vou conseguir me sustentar para o resto da minha vida, eu e minha família. E ele nunca usava nenhuma oferta, nem ofertas vindas, por acaso, dos Estados Unidos, de qualquer parente, familiar, amigo, e nem do Brasil, para si próprio e para a manutenção da família. Ele pôde pegar todas essas ofertas e investir na obra, porque ele estava autossustentado. E, além disso, ele ainda investiu do próprio bolso dele, literalmente, milhões e milhões de dólares, ajudando a obra, sustentando missionários brasileiros, pastores brasileiros, construindo igrejas. Coisa fantástica. Foi muito, muito lindo. Muito lindo. E, por exemplo, um dos lugares que ele plantou a igreja, lá em Pitangui, é muito interessante, é uma cidade do interior de Minas Gerais, e não tinha nenhuma igreja evangélica. Então, e o único evangélico que tinha lá, esse irmãozinho, ele convidou meu pai, e os dois, então, foram dar folhetos e convidar as pessoas para vir para a praça, onde meu pai ia mostrar um filme, porque ele mostrava filme evangélico, cristão, sobre a vida de Jesus, parava o filme no meio do filme e pregava para as pessoas. Aí depois, estratégia fantástica. Depois ele falava, o filme vai continuar daqui um pouco, né? E só que o sacerdote romano da cidade tinha alto-falante bem grande, né, em cima dos prédios das igrejas, e ele foi atiçando as pessoas, né, falando, cuidado, né, tem 2 lobos, né, um é alto e branco, outro é pequeno e moreno, e eles estão vindo aqui para enganar vocês, então cuidado com isso. E aí eles atiçaram ao ponto que veio pessoas até com transporte providenciado, pelo que eu entendo, pela Igreja Romana, para trazer perseguição mesmo. E as pessoas vieram com pedaços de pau bem grande e com pedras e tijolos e começaram realmente perseguir, colocar esterco e tudo dentro do bolso do meu pai e aquela violência. Então, quando eles viram que a situação estava ficando muito feia, eles viram que não dava para passar o filme. Então, eles guardaram o equipamento e foram para a casa do irmão. E lá na casa do irmão, a multidão veio atrás. A multidão veio atrás. E meu pai e o irmão ficaram lá trancados na casa dele, e a multidão veio atrás gritando e jogando pedras e tijolos e muitas pedras, muito tijolo.
quebrando o telhado, não tinha forro, né? E o meu pai e o irmão ajoelharam lá e ficaram orando, né? E eu tinha, talvez, na época, talvez, acho que era 2 anos de idade. Meu pai disse que ele orou e falou para Deus: Deus, eu não tenho medo de morrer, estou pronto para morrer para o teu reino, mas eu tenho um filho caçula que só tem 2 anos de idade. Então eu queria criá-los, para eu não. Eu peço que o senhor não deixe eu morrer para eu poder criar meu filho, né? Que experiência fantástica. E nesses cultos que muitas vezes meu pai realizava no interior de Minas, era tanta perseguição. Eu lembro ainda pequenininho, eu no carro e pedrada no carro, né? Teve um culto onde eles estavam realizando o culto lá e começou as pedras e os tijolos, e as casas naquela época não tinha forro muitas vezes, né? Então quebrava pela telha de barro também e caía dentro do... Então tinha uma família que estava, os pais daquela casa tinham um bebê no berço. E quando isso começou a acontecer, eles ficaram com medo de algum tijolo, pedra cair dentro do berço. Então pegaram o bebê que estava dormindo e colocaram ele por baixo do berço. E ele ficou dormindo lá. E aí foram de volta na sala para ter o culto. No final do culto, quando foram, o bebê ainda estava dormindo por baixo do berço, mas no berço mesmo, onde estava o bebê antes, onde estava a cabeça do bebê, tinha um enorme pedaço de tijolo, assim, enorme, que teria certamente matado aquele bebê. Meu Deus do céu. E foi um livramento de Deus. Então, o que acontece? Lá naquela cidade de Pitangui, hoje tem uma igreja muito poderosa, né? Foi a primeira igreja evangélica que meu pai plantou, e tem muitas histórias bem dramáticas do que aconteceu com aquelas pessoas que trouxeram a perseguição, bem dramáticas. Uma experiência missionária inicial muito difícil, né, pastor? Muito. E a lenda continua lá. Se você vai lá, você vai ouvir as histórias muito dramáticas, o que aconteceu com as pessoas que tinham provocado toda aquela perseguição. Elas, infelizmente, porque elas estavam do lado do maligno, elas mesmas foram abrindo portas para o maligno na vida delas, e acidentes e coisas muito sérias, inclusive com o transporte grande que a igreja romana havia providenciado. Coisas bem fortes mesmo, as histórias lá. Eu estive lá, há não muito tempo atrás, a convite do Conselho de Pastores. Que agora tem meu pai plantou a primeira igreja evangélica, mas agora tem muitas igrejas evangélicas. A realidade é outra hoje. E eles lá num grande centro de eventos que tem lá, enorme centro de eventos, eu acho que há algumas 2.000 pessoas, o Conselho de Pastores da cidade realizaram esse enorme evento. Mas muita gente. E eu preguei 2 noites lá, e foi muito lindo. E quando eu dei o apelo para entregar a vida para Jesus, eu acho que talvez foram mais ou menos 100 pessoas entregaram a vida para Jesus, inclusive um homem que tinha sido, eu acho que o presidente da Câmara dos Vereadores, e ele é uma pessoa muito envolvida na cidade já há muitos anos. A esposa dele vinha orando por ele, para ele converter, por 15 anos. E ele ia para a igreja e tal, mas nunca tinha convertido. E aí, aquele dia, ele entregou a vida para Jesus. Que glória! E aí já foi batizado, já me mandaram a foto do batismo dele. Enfim, é muito lindo. Ele era uma pessoa muito forte, influente em toda a cidade de Pitangui. Mas uma das coisas muito interessantes é que meu pai, ainda em vida, voltou para Pitangui também. Porque hoje meu pai já está na glória, mas meu pai voltou para lá, e no local aonde o sacerdote havia reunido com as pessoas e atiçado as pessoas para irem levar a perseguição, hoje é um local que pertence à prefeitura, um salão que pertence à prefeitura. E lá naquele mesmo salão, o prefeito e as autoridades da cidade
pediram perdão do meu pai e entregaram para ele, né, o título de cidadão, né, daquela cidade, Pitangui, de Minas Gerais, enfim, foi uma coisa muito forte, muito coisa linda mesmo. linda, que Então, coisa linda. é muito forte. Essas histórias aí eu tenho contado muito pouco, então isso aqui são... Quem está ouvindo esse podcast está tendo o privilégio de ouvir algumas coisas que a maioria nunca ouviu. Experiência missionária não é fácil, né, pastor Eibe? É muito forte. A experiência missionária é profunda, né? É muito profunda. Eu tenho ouvido você constantemente dizer que nunca viu seus pais brigando na sua frente. Isso é verdade? É verdade. Eles talvez até atrás de porta fechada, não sei, né? Tiveram suas discussões. Eu nunca vi. E eu acho que meus irmãos também falam a mesma coisa, que eles nunca viram, né? E ela sempre... E o que isso gerou em você, pastor Eibe? Porque, por exemplo, eu venho de uma família disfuncional. Sim, né? sim. Eu sou primogênito, sim. E os meus pais viviam em conflito. Sim. E para piorar, eu vivia no meio do conflito tentando separar os dois. Sei. E só eu sei o que isso provocou na minha vida, né? Que certeza. benefícios trouxe para você essa questão de ter uma família tão ajustada assim? Então, é forte mesmo, porque eu lembro quando ainda era pequeno e às vezes ficava lá nos Estados Unidos na casa de um tio, de uma tia, e eles brigando um com o outro, a gente ficava apavorado, a gente falava, meu Deus, isso é horrível. Para nós era uma coisa assim tão... Fora da realidade. Fora da realidade e inconcebível. Por que estão brigando assim? Por que eles simplesmente não se humilham, peçam perdão, né? Então, é uma coisa que nós todos crescemos acreditando demais que o casamento não só pode ser maravilhoso e sem brigas e discussões, mas precisa ser. Isso é a norma, isso é como Deus quer que seja, né? Então, isso Amém. é muito maravilhoso. Que recomendações você faria a uma família disfuncional? Há esperança para uma família disfuncional, pastor Eibe? Com certeza. Olha, quantos e quantos casais eu já aconselhei e vi serem totalmente transformados, casais que estavam em briga, casais que até já estavam separados. Aqui mesmo em São Paulo. Eu e minha esposa começamos a trabalhar com um casal que já estava até separado. E hoje aquele casal, não só são líderes de life group, estão sendo muito usados na vida de... Eu não estou exagerando, eu creio que até centenas de pessoas. É uma coisa impactante que esse casal está fazendo. E esse casal trata um ao outro com tanto amor, com tanto carinho, mas são os princípios da palavra, de ser o primeiro para se humilhar, ser o primeiro para pedir perdão, ser o primeiro para perdoar, né, crucificar o ego. Né? Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos, sim, pedir perdão, nós podemos ser o primeiro para nos humilhar, perdoar. Né? Então, e a mudança vem, pastor A mudança vem, porque a pessoa nunca pode usar como desculpa o passado. Né, meu pai, minha mãe, ou eu fui ferido, ou fui abandonado quando eu era uma criança, por isso que eu tenho todos esses traumas. Né? Todos nós temos áreas, por exemplo, meus pais depois arrependeram muito que eles fizeram isso, mas quando eu estava com 9 anos de idade, eu fiquei numa escola internada. Então, eu fiquei longe deles. Só na época de férias, alguns finais de semana, feriados que às vezes eu estava com eles. Então, eu estava longe, com 9 anos de idade. E foi assim que eu fiquei nessa escola internada até formado o ensino médio. Aí depois eu fui para os Estados Unidos, ainda fiquei mais longe ainda deles. Então, eu poderia dizer, eu fui traumatizado porque fiquei numa escola internada, com pessoas, às vezes, me maltratando lá na escola e tudo. Mas nós sabemos que o segredo é a palavra. Ou a gente crê na palavra que transforma vidas, né? Eu lembro, porque o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, morreu num acidente de avião lá na Amazônia, né? Ele deu a vida dele para a obra missionária. E o filho mais novo dele, o Isaías, eu acho que só tinha talvez uns 10 anos de idade, era muito novinho, quando o Lucas foi para a glória.
E o Isaías, que hoje é um grande pastor, um homem de Deus, né? Meu querido sobrinho, meu querido discípulo também, e também o líder do Difflin Global, o Isaías falou o seguinte, que ele sempre se via como coitadinho, pô, porque meu pai, né, morreu quando eu ainda era criança, fiquei sem pai, e aquela coisa, e tal, e tudo, dizendo ele, né? Ele sempre se via assim como vítima, até ele ser missionário na África, porque ele trabalhou uma época com a Heidi Baker, né, em missões na África, no Moçambique. Aí ele falou que ele, trabalhando com os missionários africanos, e tinha cada missionário maravilhoso, ungido, cheio do Espírito Santo, pessoa super saudável, emocionalmente, super completa, Sim. super poderosa. Aí ele ouvia a história desses caras. Eles falavam, não, quando eu tinha 5 anos de idade, os guerrilheiros comunistas vieram e mataram meu pai e minha mãe na minha frente, né? E eu fiquei toda a minha vida órfão e tudo, mas Jesus me transformou e agora eu sou um homem de Deus. Então, aí o Isaías falava, rapaz, eu achando que eu era tão sofrido, eu não sofri nada em comparação com esses caras, né? Então ele falou, eu posso sim, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, nós não devemos deixar os traumas do passado é, 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 machucar o nosso futuro. Não, ou o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar Amém. de todo mal, ou as chagas de Jesus são poderosas para nos curar de todo mal, ou não é. Se a gente crê mesmo no poder de Jesus, então nós podemos ser curados, restaurados, qualquer família disfuncional pode ser transformada num pedaço Amém. do céu E e começar uma nova geração, né? Quem está me ouvindo agora, né, você poderá ser assim como meu pai e minha mãe foi para com seus filhos, né? Para com seus netos. Que Então, lindo isso é forte, é maravilhoso. Né? Pastor Eibe, a morte, a tragédia, né? A trágica morte de seu irmão, pastor Lucas, Sim. Morreu num hidroavião caindo na água do Rio Amazonas, né? Isso, Foi isso? O que isso trouxe como resultado para a sua vida, para a família Uber e para a igreja, na época em Santarém, já, né? Isso, exatamente. O que acontece é que o Lucas havia me pedido para pastorear a igreja central em Santarém e ele, então, foi concentrar no Ribeirinho. Então, ele trabalhou muito no Ribeirinho, primeiro viveu até num barco com a família, e depois ele descobriu que tinha um ultraleve, avião ultraleve que pousava em cima da água e iria ser bem mais rápido e supervisionar o trabalho ribeirinho. Então ele voltou a morar dentro da cidade de Santarém e viajava desse avião para supervisionar os trabalhos. Muito bem. Ele, por ser 10 anos mais velho do que eu e por ser meu líder, ele se tornou não só um amigo muito íntimo, mas meu discipulador. Que meu pai já estava morando em Belém, meu pai sempre foi meu discipulador também, mas o Lucas, eu pude me abrir com ele, porque eu era antes solteiro e eu não estava conseguindo vencer pecados, e lutando, e eu sofria demais. Então, eu me abri com ele, ele orou comigo, e eu fiquei prestando conta, eu aprendi a ser 100% transparente. E, claro, para receber perdão, a Bíblia fala que a gente confessa nossos pecados para Deus. E Deus nos perdoa. Mas nenhum lugar na Bíblia fala que para ser curado daquele pecado, a gente confessa só para Deus. Interessante. Para ser perdoado, nenhum lugar a Bíblia fala que confessa para padre, para pastor, para discipulador. Para ser perdoado, a gente confessa o pecado só para Deus. Para o Pai. 1 João 9. Exatamente. Confessar o pecado para Deus, e ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Agora, para ser curado, nenhum lugar na Bíblia fala que a gente confessa o pecado para Deus. Para ser curado, para ser perdoado, sim, mas para ser curado, a Bíblia já diz o contrário. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Então, o contexto lá, onde está escrito isso em Tiago 5,16, o contexto é alguém que está doente, seja fisicamente, emocionalmente,
espiritualmente, não conseguindo vencer um pecado, ou tem uma doença física. E aí a Bíblia fala, chama os presbíteros. Então, é alguém que preside espiritualmente, alguém que tem autoridade espiritual na sua vida. E o Lucas era o meu supervisor. Eu era pastor de uma pequena igreja, a igreja ainda era bem pequena, eu estava pastoreando aquela igreja como pastor solteiro, e eu não conseguia vencer certos pecados. E eu aprendi, então, a ser bem transparente com ele. E eu falava tudo para ele, ele orava para mim, e eu continuei fazendo isso. A história é muito comprida, mas, pela graça de Deus, eu fui 100% curado e liberto de todos aqueles pecados que me atormentavam. Nesse discipulado Nesse com o seu discipulado. irmão. Nós talvez nem chamávamos de discipulado, Sim, sim. né? Mas depois que eu fui entender que eu fui cobaia de um modelo de discipulado que hoje nós praticamos na nossa igreja. E eu fui cobaia, né? E eu ainda, como solteiro, pela graça de Deus, através do discipulado do pastor Lucas na minha vida e das suas orações e da transparência, eu fiquei prestando conta, fiquei me abrindo, ele ficava orando, eu fiquei me abrindo, prestando conta. Foi um processo que durou alguns anos, mas aí eu, ainda como solteiro, Deus me deu a vitória completa. E que até hoje estou andando em vitória. Glória a Deus. Pela graça de Deus. Agora, o que acontece? Até hoje também eu tenho um discipulador, porque depois que o Lucas foi para a glória, aí o meu novo discipulador, novo líder, que é o pastor Paulo Jeff, eu continuo sendo transparente, porque eu aprendi que a gente pode vencer o pecado antes de pecar. Né? Eu aprendi a confessar as tentações para o meu discipulador também, que não é pecado ser tentado, até Jesus foi tentado, mas eu aprendi que se eu confessar as tentações e pedir oração, aí eu sinto tanto nojo daquele pecado que eu nem caio nele, né? Então eu tenho aprendido a ser transparente com o meu discipulador, sempre caminhando com ele. Bem, além do pastor Lucas ser meu discipulador, nós sonhávamos muito juntos com a obra de Deus, né? E a igreja que eu estava pastoreando estava começando a crescer. Talvez ela já tinha mais ou menos umas 300 pessoas ou mais, 400, talvez até mais. E não existia em toda a nossa denominação do Brasil uma igreja tão grande quanto aquela que eu já estava pastoreando, como pastor solteiro ainda. E o pastor Lucas ficou tão impressionado, ele estava vibrando tanto. E aí eu falei para ele, e pastor Lucas, no Tadel, que é o nosso treinamento avançado de líderes, que aqui em São Paulo é feito nos domingos, né, antes do culto, mas lá em Santarém, até hoje é feito na terça-feira. Eu comecei os Tadéis na terça-feira à noite lá. Até hoje é feito nas terças lá. E nós tínhamos, na época que ele foi para a glória, talvez... Bem, ele foi para a glória em 1994. No começo de 94, nós tínhamos só 17 células, grupos pequenos, na igreja central lá. Porém, eu falei para ele, você vai ver, Lucas, vai explodir em crescimento. Por quê? Porque todos esses 17 líderes estavam sendo muito bem discipulados, todos eles tinham vários auxiliares, que eles também estavam discipulando, e eles estavam trazendo esses auxiliares para o Tadel. Então, o Tadel já tinha umas 50 pessoas, 50 líderes fortes, poderosos, sendo bem treinados toda semana, profundamente treinados. Discipulados. Um pilar, né, pastor? Então, o Lucas ficou impressionado, porque nunca na história da nossa igreja tinha uma reunião regular, semanal, de 50 líderes sendo treinados poderosos. Então, tanto ele como eu sabíamos que a coisa ia explodir muito, muito poderosamente. Bem, aí ele foi para a glória, morreu, e muita gente achava, porque o trabalho estava crescendo, no Ribeirinho estava crescendo na cidade, muitas pessoas falaram, pensaram que agora talvez ia ser muito prejudicado. Mas a Bíblia fala que se uma semente
não cair na terra e morrer, ela não vai produzir fruto. É verdade. Mas se ela cair na terra e morrer, ela vai produzir muito fruto. E foi o que aconteceu. Para você ter uma ideia, ele foi para a glória em agosto de 94. Dia 10 de agosto de 94. Em julho de 95, nós realizamos no estádio de Santarém algo inédito para a nossa igreja. Um grande congresso evangelístico. Que coisa com maravilhosa. Milhares de pessoas. Aí todo mundo... eu queria que o Lucas tivesse visto isso. Falei, realmente ele está lá na glória agora vendo, mas mesmo antes de ele partir, eu já estava falando para ele as coisas que Deus estava fazendo, e eu e ele sonhávamos muito juntos. Você já cria nessa multiplicação. Nós já sabíamos, eu já sabia 100% que tudo aquilo, né, ia se tornar uma realidade. E eu creio que ele já sabia também, que nós sonhávamos muito juntos, né? E aí só ficou explodindo e crescendo. E o segredo foi o discipulado. O segredo foi o discipulado. Hoje são, tá beirando 4.000 células, né? Grupos pequenos lá, mais do que 45.000 pessoas congregando. Hoje em Santarém. Hoje em Santarém, para a glória de Jesus. Mais de 45.000 pessoas congregando para a glória de Jesus. Então, que coisa isso é só na igreja de Santarém, ainda tem mais 400 igrejas Paz Church na região, né? Então é uma coisa, fenômeno. Uma coisa fenomenal. Uma explosão espiritual tremenda. Para a glória de Jesus. Então, o segredo está no discipulado, né, pastor Eibe? Sem sombra de dúvida. O segredo está no discipulado, porque nosso espírito, nós recebemos um espírito novo, não é verdade? Isso, exatamente. Mas a nossa alma, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Isso, né? mesmo. Parece que o problema é no nível da alma, né, pastor Eibe? É verdade. Onde estão as questões da nossa vida, né? A nossa mente, emoções, né? A nossa parece vontade. Que quando a gente fala sobre isso, né? Processo analítico, quando você vai no analista, quando você procura um psicólogo, quando você procura enfim, Sim. O resultado é grande. E isso se aplica também ao discipulado, né? É o mesmo princípio, né? Na realidade, é até mais profundo. Sim. O princípio discipulado, porque é a palavra e o Espírito Santo, a palavra de Deus e o Espírito Santo juntos. Atuando e transformando. Isso não anula o trabalho muito saudável e importante de um psicólogo também. Minha esposa é psicóloga, a gente acredita muito na importância, né, de muitas vezes a pessoa fazer uma terapia, mas o discipulado ele vai mais profundo para ajudar a pessoa a vencer o pecado e não só a aprender a conviver com a situação, mas já vencer o pecado, vencer o hábito mal, vencer a natureza pecaminosa. É um salto maior. É uma coisa muito profunda, muito forte. Coisa tremenda. Agora, muitas vezes a pessoa, né, para ser curada emocionalmente, para ela poder ver as coisas, deixar a poeira emocional sentar dentro dela, uma terapia também é muito saudável, faz parte, né, de instrumentos que Deus providenciou para trazer cura e saúde para as pessoas. A família Uber de Belo Horizonte foi para Santarém? É isso? Não. O que acontece? De Belo Horizonte, nós mudamos para Goiás. Eu tinha talvez uns 6 ou 7 anos de idade quando nós mudamos para Goiás. Em Goiás, então, meu pai primeiro foi morar em Vianópolis. Por quê? Vianópolis é uma cidadezinha lá no interior de Goiás que tinha, na época, uma escola em americana para filhos de missionários americanos. Então, meus pais primeiro moraram lá, enquanto a gente estudava na escola e morava na casa. Mas depois que ele plantou igrejas naquela região, ele viu a necessidade de ir para a capital, para influenciar todo o estado de Goiás mais. Então, ele mudou para Goiânia. Foi nessa época que eu tinha 9 anos de idade, aí eu comecei a viver internado naquela escola americana em Vianópolis. Sim. Então, foi assim, ali foi plantando igrejas em muitas partes de Goiás. É muito interessante, por exemplo, um dos lugares que ele foi para plantar a igreja, eu acho que é chamado São Miguel do Passa Quatro, lá no interior de Goiás. Eu sei que o nome da cidadezinha era chamado Passa Quatro.
E ele ia evangelizando lá, evangelizando, mostrava filme na praça e desligava o projetor no meio do filme e pregava, e falava qualquer um que quiser cultos na sua casa, é só nos falar. Ninguém veio, ninguém se manifestou. Então, depois de vários meses fazendo isso, talvez até um ano, não sei, ele falou, não, já perseverei demais, eu acho que nós vamos não fazer mais cultos aqui, não ter que achar outro lugar. Então, vou fazer, a última vez vai ser hoje. E eu estava com ele aquele dia. Eu era pequenininho, eu lembro que ele foi fazendo visitas, antes, à noite, ia fazer o culto na praça. E foi fazendo visitas e... Convidando as pessoas. E evangelizando. Quando nós chegamos numa certa casa, eles, e tal. O pessoal foi tão amoroso, eu lembro até hoje, porque eu estava andando atrás, eu tinha talvez 9 anos de idade, e eu lembro até hoje com um pauzinho na minha mão, batendo assim no capim, e não sabe, aquelas flores silvestres, assim, no caminho, e seguindo meu pai e minha mãe, o sol quente, aquela coisa toda, né? E de uma casa para outra. E aí chegamos nessa casa, eu lembro até hoje que o pessoal receberam com tanto carinho, com tanto amor, e falaram, entra. Aí nós todos entramos, eu lembro que nós entramos, sentamos lá, e eles serviram um cafezinho para todos nós, né? Aquela coisa. E aí meu pai foi compartilhando o evangelho. Era um senhor alto, magro, a esposa dele, e tinha uns filhos lá. E ele foi prestando atenção, e meu pai foi falando do evangelho, e ele estava lá, recebendo. Meu pai perguntou se não queria entregar a vida a Jesus. Queria, a esposa também queria, a família toda entregou a vida para Jesus. Meu pai ficou impressionado. Aí ele contou a história dele. Ele falou, não, eu, por muitos anos, participava da igreja romana e eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então, eu procurei o espiritismo e me aprofundei muito no espiritismo. Ele falou, então, eu até abri um centro espírita. O prédio é meu, lá numa outra comunidade, outro distrito, que chama-se Brasilinha. E lá, então, nós tínhamos as sessões espíritas, as reuniões espíritas nesse prédio. Ele falou, só que quanto mais eu me envolvia com os espíritos, mais atordoado eu ficava. E eu fiquei louco. Então, me levaram para o hospício em Goiânia, onde, naquela época, tinha os hospícios fortes, onde dava um choque elétrico. Ele falou, eu levei muitos choques horríveis. E um tratamento horrível, eu sofri tanto. Quando eu finalmente me deixaram sair daquele hospício, ele falou, eu fui de volta lá para o centro espírita. E eu entrei lá dentro. E eu me ajoelhei. Falei, Deus, eu não sei como encontrar com o Senhor. Eu tentei catolicismo, tentei espiritismo, nada mudou. Eu não te encontrei. E eu estou cansado de ficar procurando e não dando certo. Então, eu quero que o Senhor mande para minha casa o teu servo. O teu verdadeiro servo. Essa verdadeira religião que eu nem sei qual é. Eu quero que o Senhor manda lá na minha casa. Na minha casa. Por quê? Abriu um parênteses. Quando ele entregou a vida para Jesus, tão rapidamente, tudo, e talvez até chorando, meu pai falou, a gente está realizando culto na praça todas essas vezes. Você nunca viu os cultos lá? Ele falou, não, via lá sempre. Eu sempre ia na praça assistir esses seus cultos. Ele ia. Meu pai falou, por que você nunca entregou a vida a Jesus? Ele falou, porque eu fiz aquela oração para Deus, que Deus era para mandar para minha casa o verdadeiro servo. Então, eu não ia experimentar uma outra coisa para não dar certo.
Já tinha experimentado catolicismo, não deu certo. Experimentado espiritismo, não deu certo. Eu não ia ficar experimentando religião após religião. Eu ia esperar na minha casa. Então, quando Deus enviou o Senhor para vir aqui na minha casa, aí eu sabia que era o caminho certo. Que glória! Aí ele falou, aí ele entregou a vida para Jesus. Aí ele falou, eu queria te convidar para o senhor ir lá em Brasilinha, lá nesse templo espírita que pertence a mim, e para o senhor realizar um culto lá. Que eu vou convidar toda a vizinha, todos os amigos lá, para ir. O senhor vai? Meu pai falou, vai, vamos sim. Pegou, vai tal e tal estrada, pega aquela, vira para cá, em vez de virar para a direita, no meio do mato lá, de Goiás, lá do interior, estrada de terra, cheia de buraco e tudo. Em vez de virar para a direita para ir para São Miguel Passa Quatro, você pega a esquerda e vai lá que o senhor vai ver um lugarejo lá, chama-se Brasilinha. Meu pai combinou o dia, tudo certinho, o dia que o homem ia estar lá com todos os convidados dele. Aí meu pai foi. Quando ele chega lá perto da região de Brasilinha, ele viu uma igrejinha católica, mas uma igrejinha católica e mais umas 2 outras casas. Aí ele perguntou para uma mulher lá, onde fica Brasilinha? Ela falou, é aqui. Meu pai falou, mas é só aqui? Ela falou, tem um prédio espírita para lá também, mas além dessas 2 casas, igreja católica, o prédio espírita lá. Aí meu pai falou, tá, obrigado. Aí meu pai, acho que falou para minha mãe, né? Falou, não, mas isso é só aí, eu acho que nem vale a pena ter um culto aqui. Não vai ter ninguém e tudo. Aí ele foi lá para onde estava o prédio espírita. Aí, acho que não tinha ninguém. Aí começou a chegar gente de cavalo, de charrete. Porque o que Brasilinha era um polozinho pequeno, mas com muitas fazendas e roças na região. Muitas e muitas. Foi chegando, mas chegou tanta gente, talvez chegou umas 100 pessoas ou fantástico. Mais. Tudo de cavalo, de charrete, de carroça, talvez até umas 200 pessoas. Inesperadamente. Lotou o prédio lá, espírita. Aí, primeira coisa... porque quando meu pai falou, esqueci, quando meu pai falou assim para aquela senhora, então é só isso? A gente ia realizar o culto, mas nem sei se a gente vai mais. Falou, não, por favor, realiza o culto para a gente. A mulher falou. Aí meu pai pensou, não, mesmo se for só essa mulher, eu vou ficar aqui, né, realizar o culto para ela. Mas aí foi chegando todo aquele monte de gente. Aí chegou o senhor Antônio também, o homem alto. Sim, sim. E eram todos os dele. Então, a primeira coisa que meu pai fez, quando ele orou, foi expulsar todos os demônios, né? Era um centro, né, onde os espíritos eram cultuados, e meu pai expulsou, então, todos os demônios e declarou aquele local abençoado por Deus. E pregou o evangelho. Que coisa linda. E o povo ficou assim, atento, ele pregando o evangelho. Quando meu pai explicou bem explicado, ele falou, agora, quem quer de todo o seu coração arrepender de todos os seus pecados, arrepender mesmo, virar as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo e entregar sua vida 100% para Jesus, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão. Aí meu pai pensou, eles não entenderam. Pode baixar a mão. Tá, deixa eu explicar de novo. Olha, isso aqui é muito sério. É uma decisão muito séria. Você está virando as costas para o mundo, para o pecado. Olha, você está vivendo, você vai viver só para Jesus agora. Jesus vai ser o dono, o Senhor, Salvador da sua vida. Então, agora vocês estão entendendo. Estamos entendendo. Muito bem. Então, quem quer entregar a vida de Jesus, levanta aí todo mundo. Todo mundo de novo. Foi um avivamento. Foi uma coisa gloriosa. Foi lá que eu fui batizado, lá no Rio dos Bois de Brasilinha. Um rio dos bois lá. Que coisa linda. Que história linda. Foi maravilhoso, maravilhoso que Deus fez. E dali para Santarém? Então, aí ele mudou para Goiânia. Sim. De Goiânia foi espalhando, plantando igreja de Goiânia, Anápolis, toda aquela região e tal, de Goiás. Aí sim, aí o que acontece? O meu irmão mais velho, o pastor Lucas, havia já formado da faculdade teológica, voltou para o Brasil, depois pediu para ir para trabalhar na Amazônia.
E aí o pastor Lucas viu a grande necessidade. E meu pai já tinha treinado pastores brasileiros que estavam cuidando das igrejas. Então, o Lucas convidou meus pais para irem ajudá-lo lá na Amazônia. E convidou toda a família. Então, teve uma época que estava toda a família lá em Santarém. Que coisa linda. Depois que eu formei da Faculdade Teológica, ele me convidou Seus também para ir pais, lá. Lucas, a Ângela, a Rebeca e o pastor Paulo Jeff, né? E o Timóteo, o irmão do meio, porque são 3 homens e 2 mulheres, né? Rebeca e a Ângela, e o Lucas é 10 anos mais velho do que eu, e o Timóteo é 5 anos mais velho do que eu. Então, nós todos estávamos lá trabalhando em Santarém, e depois o Timóteo, ele já havia trabalhado no Japão uns 2 anos, como missionário a curto prazo, já estava aprendendo a língua japonesa, e o sonho dele era voltar para o Japão. Então, ele foi para o Japão, e eu fiquei lá na Amazônia, então, trabalhando. Você é de uma família puramente missionária, né? 100%, todos. 100%. Pastor Eibe, essa história do seu pai de implantação de igreja é uma coisa maravilhosa, né? É muito lindo. Maravilhosa. É fenomenal. E você sai de Santarém e vai para Fortaleza, né? Isso. Você foi para Fortaleza com quantos líderes e com quantas pessoas de staff? Então, a igreja de Santarém, ela já estava com talvez mais do que 10 mil pessoas, e na cidade toda, né, porque por enquanto não tinha feito uma fusão, então na cidade toda já estava com umas 20 mil pessoas, né? Então, quando eu era solteiro ainda, que a igreja ainda era pequenininha, e eu estava namorando com a Andréia, eu falei para a Andréia, olha, a igreja aqui em Santarém vai crescer, vai ter milhares e milhares. Aí nós vamos um dia mudar para Fortaleza. E lá vai ter milhares e milhares. Depois nós vamos mudar para São Paulo. E lá vai ter centenas de milhares. Já estava traçado aí no coração. Falei, Deus já tinha me mostrado tudo isso. Que glória! Aí eu falei, e aí nós vamos ficar morando em São Paulo. E de São Paulo nós vamos enviar equipes missionárias para todas as nações da terra. Todas. Então, eu já tinha falado isso para a Andréia, quando a igreja era pequena ainda, lá em Santarém. Então, que lindo isso. Eu já sabia que Deus já tinha me mostrado. Que lindo. Então, agora a igreja estava com 10 mil pessoas, tanta prosperidade, tanta bênção. Inclusive, grandes empresários da igreja falaram, não, pastor, por que você não fica aqui? E você manda uma equipe para Fortaleza. Está tão bom aqui, está tão maravilhoso. Imagino. Falei, não, mas Deus já tinha me mostrado, porque a igreja ainda era pequena, que eu ia para... Ele ia crescer muito e eu ia para Fortaleza. Então, fomos para Fortaleza com mais ou menos 70 pessoas, e contando com as crianças, era mais ou menos 100 pessoas. Então, que coisa linda. Uma estratégia totalmente diferente. Totalmente. Você já levava as bases, os pilares da nova igreja, né? Isso. Porque eu costumo dizer que a forma tradicional de fazer missões é plantar uma semente, né? E o que é plantar uma semente? É um casal apaixonado por Jesus, que talvez formou de uma faculdade teológica, só que eles não têm muita experiência, e aí eles vão começar do zero numa cidade, né, ralando, até criar raízes profundas de experiência. E aí aquela semente crescer e dar fruto pode demorar muitos anos. Então, essa forma tradicional de fazer missões. Eu vejo melhor do que plantar uma semente, é o que eu chamo transplantar uma árvore frutífera. Então, é um casal que fez os estudos, os cursos, mas que cresceu dentro da igreja, que aprendeu através dos life groups, das células, dos grupos pequenos, como ganhar vidas por Jesus, como discipular um novo convertido, como treinar líderes, como liderar um grupo pequeno, como multiplicar um grupo pequeno, como treinar mais líderes de grupo pequeno, como supervisionar vários grupos pequenos, vários life groups, como se tornar um supervisor poderoso sobre até outros supervisores. Agora é uma árvore já frutífera, já está dando muito fruto.
Então, eu pego aquela árvore frutífera e transplanto para outro lugar, no mesmo ano ela vai estar dando fruto. É verdade. Agora, então eu falo, melhor do que plantar uma semente é transplantar uma árvore frutífera. Mas, melhor do que transplantar uma árvore frutífera é transplantar um pomar frutífero. Sim. Então, isso que eu fiz. De Santarém, nós pegamos vários casais que já estavam, olha, dando muito fruto. Eles eram muito frutíferos. Aí nós levamos para Fortaleza. Por isso que em pouco tempo a igreja de Fortaleza já estava com milhares de pessoas. E as pessoas ficavam assustadas. Como que essa igreja cresceu tão rápido? Mas é porque nós levamos esse tanto de árvores frutíferas lá. E elas já começaram a dar muito fruto. Já, né? E você repetiu o mesmo processo vindo para São Paulo? Vindo para São Paulo. Eu tinha muita coisa para aprender, né? Ao vir para São Paulo, né? Nós sempre cometemos erros, estamos aprendendo, estamos crescendo. Por exemplo, uma das coisas que eu teria feito diferente ao vir para São Paulo, porque eu trouxe uma equipe enorme para São Paulo. Eu teria trazido uma equipe um pouco menor, mas um pouco mais especializada. Por quê? O norte e nordeste do Brasil é uma cultura muito diferente do que São Paulo. Então, foi um choque cultural para muitos deles. E então, quando eu vi que foi um choque muito grande, eu até de propósito, no comecinho, pensei, nem vou crescer a igreja, por enquanto. Eu vou trabalhar na qualidade, trabalhar em mudar a cultura desses que vieram comigo para plantar o trabalho. Que choque foi esse, pastor Eibe? Pontualmente, qual é a grande diferença dessas regiões para uma grande metrópole como São Paulo? São muitas coisas, né? Muitas coisas. Primeiro, é a forma de agir, né? Muitas vezes a cultura do Norte e Nordeste é bem mais à vontade. É mais simples. Então, muitas vezes eles não entendem, né? Assim, a correria, né? Então, eu lembro de um casal que tinha vindo, né? Lá do norte e então foi começar um life group, né, na casa de um comerciante, só que ele tinha que trabalhar, ele tinha que tomar banho e preparar para o life group, né, só que chegavam muito cedo, e aí né, muito cedo na casa dele, coitado, ele não tinha nem jantado ainda, nem tinha tomado banho, né, então era muito constrangedor. Às vezes eles até iam né, durante o próprio life group, as pessoas que vieram do norte, né, iam dar mamar para o bebê e postavam o seio lá na frente de todo mundo, né, coisas assim. Então, eram esses detalhes assim de cultura bem, né? Então, são muitos detalhes. Diferentes. Muitos detalhes. E né? você vem aprendendo isso. Então, a gente... assimilando isso. A gente foi vendo que tem pessoas que já tinham se aculturado muito bem, mesmo morando em Santarém ou Fortaleza, porque já viajavam muito, já eram muito aculturadas, já estavam muito prontas para se adaptar bem em São Paulo, mas outras que talvez nunca tinham, né, viajado para fora de Santarém, para uma cidade grande, na vida deles, né? Então, nós entendemos que mas com o tempo a gente foi trabalhando com essas pessoas, foi ajudando elas a se aculturarem, né? E também fomos enviando equipes missionárias. Antes da igreja até começar oficialmente em São Paulo, no sentido bem oficial da grande inauguração, porque nossa grande inauguração foi 2021, né? Vai fazer 3 anos agora, mês que vem. A grande inauguração aqui. É muito recente. Exatamente. Então, ela já existia antes, mas ela estava como se fosse não oficial ainda, né? Então, ela se tornou oficial naquela grande inauguração. E então, antes da inauguração, nós já tínhamos enviado várias equipes de pessoas que vieram conosco,
várias equipes para várias cidades do Brasil. Enviamos uma equipe bem grande para Belo Horizonte, outra equipe bem grande para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, outra equipe bem grande para Vitória do Espírito Santo, outra bem grande para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, outra bem grande para Recife. Que maravilhoso. Então, nós já tínhamos mandado várias equipes. E logo após a inauguração, não demorou muito, mandamos uma equipe para Campinas. Então, fomos enviando, né, os missionários para várias partes do Brasil. Que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. E como você visualiza, pastor Eibe, o desenvolvimento da Paz Church em São Paulo, considerando as características dessa grande metrópole? Então, eu realmente acredito que São Paulo é uma das... Assim, eu amo demais essa cidade. Pode perguntar para qualquer um que está acostumado a dirigir em outras cidades, como Rio de Janeiro, ou cidades do Norte ou do Nordeste, ou até outra cidade igual Belo Horizonte, enfim. São Paulo, apesar do trânsito ser tão louco, é o trânsito mais bem educado do Brasil. É mesmo? Com certeza, com certeza. E a gente que sempre viveu aqui acha que não. Acho que não, mas não. Quando você vê alguém que não é bem educado, que não deixa o outro entrar numa via, né, que está e tal, pode saber que não é de São Paulo, porque os paulistanos são muito educados. E lá em outra cidade do Brasil, eu estou aqui numa via pequena, querendo entrar numa via principal. E eu coloco o biquinho do carro, né, para fora assim, os carros ficam passando, não deixa você entrar. Você tem que abrir a janela, pedir, pelo amor de Deus, né, para ele poder entrar. Aqui não, você só entra assim, eles já vão parando. Eles até fazem assim com as luzes para você entrar. Às vezes até falam assim, entra. Quer dizer, eles são muito educados. O paulistano, ele tem traços muito maravilhosos, porque ele tem um aspecto da cultura ocidental, da Europa, dos Estados Unidos, de ser pontual, trabalhador, cumpridor de sua palavra. Sim, isso é verdade. E, ao mesmo tempo, ele tem um traço brasileiro de amor, de calor humano, de carinho. Na Europa e nos Estados Unidos, tudo é pontual, trabalhador, mas não tem esse calor. Em outras partes do Brasil tem esse calor e carinho brasileiro, mas não tem a pontualidade, nem o cara trabalhador, nem um cara sério, pontual e cumpridor de sua palavra. Então, São Paulo tem essa mistura fenomenal de duas culturas fantásticas. Outra coisa que a gente vê em São Paulo é uma fome pela palavra. Isso é verdade. Uma fome. Você está vendo, a gente não tem espaço para todo mundo nos cultos, é um bom problema. As pessoas estão querendo a palavra, elas valorizam a palavra. E quantos cultos você tem hoje na Paz Church? Temos 9 cultos de celebração. 9 cultos. É uma loucura. E tudo cheio. Então Deus tem derramado sua graça. E outra coisa muito interessante, ontem mesmo minha esposa está falando isso, porque ontem, né, meu aniversário foi dia 7 de fevereiro, hoje já é dia 16, até hoje estou recebendo presentes. Que coisa linda. Né, ontem mais um presente fenomenal, foi ontem. Toda hora, minha esposa falou, não tem ninguém como São Paulo. Assim, a gratidão que esse povo demonstra, o carinho, o amor, é uma coisa fenomenal. É fenomenal. Eu amo São Paulo. Que lindo, que lindo, que lindo. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Pastor Eibe, por que muitas igrejas não entram pelo caminho do discipulado, considerando que foi a prática central da vida de Jesus, né? E que foi a sua experiência de vida, né? Isso. Sua experiência central de vida foi o discipulado. Com certeza. Eu já estive em conferências ouvindo você e eu nunca vi um pastor publicamente falar de pecados que o dominavam no passado. Isso. E eu creio que a liberdade para falar sobre isso publicamente é porque isso já tinha sido dito no secreto. Com certeza. Junto com o discipulador. Exatamente. Não é verdade? É verdade. A realidade é que muitas igrejas nunca tiveram uma boa explicação, nunca entenderam como o discipulado deve funcionar. Outras até tiveram uma explicação, mas é errada.
Sim. E outras até modelos doentios, com líderes tóxicos que discipulavam, mas era o que eu chamo, não era nem discipulado, era discipaulada. Sim. Então, Sim. era uma liderança tóxica, dominadora, que abusa de autoridade. E o que machucou muita gente. Que machucou muita gente, e usando o nome discipulado, Sim. que é horrível, Sim. porque o discipulado bíblico não tem nada a ver com essa coisa tóxica, doentia, abusadora que nós vemos por aí. Então, claro que muita gente fala, eu não quero saber nada de discipulado. Mas por quê? Porque eles nunca viram o discipulado bíblico verdadeiramente funcionando, que é leve, que é atraente, que é gostoso, que é curador, que traz saúde. Sim. O bom discipulador tem que ser um servo do seu discípulo. Ele é um escravo voluntário. Ele olha para o seu discípulo e diz, olha, no que se refere ao nosso relacionamento de discipulado, eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Que coisa linda. Então, é algo muito lindo, muito leve, muito profundo e muito confidencial. Né? Então, aquilo que o discípulo se abrir com o discipulador não fala para ninguém. É algo muito confidencial, muito amoroso, e vão orar entre os dois, ele vai comprar briga, e até o discípulo estiver andando em vitória, né? Que coisa gloriosa. Uma coisa que eu percebo muito na Past Church, Pastor Abe, é um ambiente de leveza. É verdade. É muito precioso. Eu fico impressionado de ver o ambiente de leveza que é o contraponto de um ambiente de controle, né? Exatamente. Um ambiente de controle. De controle. É tão horrível, né? E sabe, essa leveza é tão preciosa porque a gente fala abertamente, né? Do púlpito, você já me ouviu falar com certeza. Olha, você pode ser membro da Past Church sem nunca ir para um grupo pequeno, para um life group, se você não quiser, nunca ser discipulado. Se você quiser só ficar vindo para os cultos, fique bem à vontade. Aí a gente fala isso, mas todo mundo quer ir para o life group, todo mundo quer. Por quê? Porque é tão leve o life group, é tão contagiante, é tão gostoso. Nada forçado dá certo. Né? Nada forçado dá certo. Nada forçado. Essa é uma frase sua? Eu falo isso muito, muito. Poderosa essa sua frase. Nada forçado dá certo. É verdade. Pastor Abe, uma alegria tremenda falar com você, conversar com você. Me diga uma coisa, a oração. Como é que você vê a oração, o benefício da oração, a importância da oração? Como tem sido a oração na sua vida? E como você faz questão que a oração seja muito presente na vida dos seus líderes? Amém, amém. Eu acho que uma das ênfases principais, né, que a Past Church tem é sobre o tempo a sós com Deus. Sempre enfatizamos tanto isso, né? E ensinamos como separar tempo com Deus, né? Então, hoje de manhã mesmo, eu separei tanto tempo na presença de Deus, para meditar na palavra, para ler a Bíblia, para orar, para conversar com o Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito Santo e para declarar. Eu tenho uma lista de versículos que eu declaro em fé e confesso e declaro e tomo posse. Isso é minha rotina santa, minha disciplina, né? Hoje de manhã mesmo eu fiz isso porque eu faço mesmo. Agora, eu tenho ajudado o nosso povo, falado assim, olha, seja constante. Seja constante. Porque tem crente que, não lê a Bíblia, não ora, uma semana, 2 semanas depois ele vai ler a Bíblia 1 hora. Né? Então, eu falei, seja constante. Que hora você levanta? 7 horas. Então, levanta 15 para 7. Toda manhã. Só 15 minutos mais cedo. Começo. Vai lá, passa uma água fria no rosto, vai para a sala, pega a Bíblia, os primeiros 15 minutos, na presença. Agora, só seja fiel, dia após dia, semana após semana. Passo 15 minutos todo dia. Se for fiel mesmo todo dia, logo, logo o cara está cultivando uma intimidade com Deus. Vira um hábito. Vira um hábito. Então, espiritual. Quantas pessoas já vieram para mim e falaram, pastor, depois eu já era evangélico muitos anos, depois que eu comecei a congregar aqui, eu aprendi. E agora sou fiel todo dia.
estou tirando meu tempo a sós com Deus. Não como um ato religioso, nem como uma coisa que, né, faltou um dia porque foi acordado durante a madrugada porque a mãe estava doente, e então aquele dia acabou não fazendo. Não é o fim do mundo, não é nada religioso. É intimidade com Deus. Quando eu amo alguém, eu vou fazer questão de separar tempo com aquela pessoa. Que lindo isso. Né? Então, não é nada de religioso, nada de regrinha, mas é algo prazeroso, algo maravilhoso e transformador. Então, além do tempo a sós com Deus, nós também gostamos muito de enfatizar a oração coletiva. E uma das formas mais poderosas que tem sido implantada a oração coletiva tem sido através do Past Prayer, né? Você sabe que nós temos praticamente o dia todo e altas horas da madrugada também. Não sei se são 11, 12 horas ou mais. Eu acho que agora até mais. Todo santo dia de oração pelo Zoom, né? O Past Prayer acontecendo. Então, tem um empresário que começou a congregar recentemente conosco. Ele falou, ele tem participado 3 horas da manhã, Past Prayer. Coisa linda. 3 horas da manhã. Então, tem sido muito legal. Tem pessoas orando o dia todo. Eu hoje participei. Eu entro na sala de oração e do Past Prayer, eu tenho esse costume. Eu tenho ensinado toda a nossa liderança, pelo menos 5 vezes por semana, entra no Past Prayer por pelo menos meia hora. Às vezes você pode até estar comendo lá na hora do almoço, mas está lá orando junto com os irmãos, né? Pelo Zoom. Coisa fantástica. É fantástico. E às vezes tem muita gente lá, né? 15, 16 pessoas participando da sala de oração. É lindo o dia todo. E pessoas de outros países e de toda a parte do Brasil. Que participam. Que dimensão tomou isso, né, se tornou uma coisa muito forte, muito linda. E quem começa a ler a Bíblia, pastor Eibe, você recomenda que comece por que livro? Então, eu sempre ensino, né? Mostro que o Velho Testamento é muito grosso, né? E o Novo Testamento é bem fino. Isso é uma bênção, porque testamento quer dizer aliança, que também não é bem isso, a aliança é mais profundo do que um contrato, mas só para ajudar as pessoas a entenderem, eu falo, o Velho Testamento é o velho contrato que Deus tinha com os homens. O Novo Testamento é o novo contrato que agora Deus tem com os homens. Então é óbvio que a gente vai ler um novo contrato. O Velho Testamento não vale mais? Vale muita coisa. Aí o novo contrato vai falar quais são as cláusulas do velho contrato que ainda aplicam e quais são aquelas que não aplicam. Então tem que focar no começo, para quem está começando, no novo contrato, no Novo Testamento. Sendo que os primeiros 4 livros do Novo Testamento são mais ou menos repetições da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, aí nós sugerimos que a pessoa comece em João. Começa em João e vai até o final do Novo Testamento. Depois ela começa em Mateus, vai de novo, o Novo Testamento agora todinho. Interessante. Aí depois de Gênesis em diante. Uma prática interessante. É assim que a gente sugere. Muito interessante, muito interessante. Não fazer como aqueles caras, né? Não sei se você já viu aquela história do cara que falou assim, ele vai ler a Bíblia, né? Qualquer lugar, abre qualquer lugar e põe o dedo lá. Você já viu essa história? Isso é famoso. Então são esses 3 elementos, pastor Eibe, a Bíblia, a oração e o jejum. Também, a declaração da palavra. É importante separar tempo para ficar declarando as promessas, tomando posse delas, né? E o jejum também é tão importante, né? O jejum. Muito que bênção. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, que 3 coisas permanecerão, né? Sim. A fé, a esperança e o amor. Isso. E o amor é o maior deles, né? Isso mesmo. Como é que você vê, pastor Eibe, na prática, o amor se materializando na igreja? Hein? O que é necessário que aconteça nessa igreja? Eu acredito que tem que começar pela liderança. A liderança tem que ser a primeira para se humilhar, pedir perdão quando ela falta com amor, para reconhecer se ela agiu. Porque nós líderes, muitas vezes,
as pessoas vão elogiando, então vem algum membro que, por uma razão ou outra, quer corrigir a gente, e quantas vezes o membro está certo e nós estamos errados, mas já ficamos tão orgulhosos, cheios de nós mesmos, achando que quem é ele para tentar me corrigir? Aí começa o orgulho, a soberba. Então, nós, como membros e líderes, todos nós, devemos lembrar que o segredo é se humilhar, ir atrás das pessoas, pedir perdão, perdoar, porque não é nunca falhar. Porque se a gente falar, não, nunca mais eu vou agir com falta de amor, nós vamos nos autodecepcionar demais, porque Verdade, nós todos, né, já verdade. agimos com falta. Mas o negócio é consertar, ir atrás, pedir perdão. E quanto mais eu vou atrás, humilho, peço perdão, quebranto, o que acontece? Logo, logo, eu estou conseguindo andar em amor com todo mundo. E um dos lugares principais para praticar isso é em casa. Porque se a pessoa consegue andar em amor de verdade, profundamente, em casa, se ele consegue ser o primeiro para pedir perdão em casa, o primeiro para perdoar em casa, o primeiro para dialogar em casa, fora de casa ele vai ser fácil. Vai ser fácil Vai de ser andar em amor. automático. Então eu creio que tudo começa no lar e desses princípios de fé, para aplicar a fé para tomar posse do amor ágape que temos e que somos em Cristo Jesus, né? E por falar em fé, recentemente o senhor fez um pronunciamento Isso, de fé isso, para todos os life groups, né? Para todas as células isso, da Past Church. isso. Foi Eu forte. estou num life group, estava lá, Sim, ouvi o seu pronunciamento de fé, guardei no meu coração, né? Amém, amém. Aliás, eu fico maravilhado de ver a forma como Deus te dá graça para trazer a palavra, a exposição da palavra para uma simplificação. Isso, para as pessoas Você entenderem. busca muito isso, né, pastor? Isso, com certeza. Você descomplica, né? Exatamente. Eu quero que as pessoas entendam a palavra. Isso que eu quero. É lindo isso, é lindo isso. E você poderia repetir para a gente esse pronunciamento de fé? As três bases que estão lá? Com certeza, com certeza. Então, eu falei sobre 3 chaves, né, de como usar a fé. E a primeira chave era: a fé é ativada através de uma palavra vivificada, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: vem cá, se a Bíblia está falando que Jesus já levou minhas doenças e enfermidades, né, e eu orei em fé e criei que isso já é realidade, Jesus já levou, por que a cura não materializou na minha vida? Mas o problema é que muitas vezes ela está encarando aquilo como uma fórmula, né? Aperta o botão 1, aperta o botão 2, aí tem que sair o resultado 3. Verdade. Né? E Deus quer que seja não uma fórmula, mas um relacionamento. Então, por isso que a Bíblia fala em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir uma palavra de Deus, que a palavra lá para palavra é rema. Então, a fé vem por receber um rema de Deus. Então, eu costumo falar para as pessoas, antes de você orar por alguém que está doente, primeiro ora para saber como é para você orar. Receba uma palavra. Sim. Aí, com essa palavra, você vai ter fé. E aí, quando você ora com fé, aí a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. Deus quer curá-lo, mas Deus quer que a gente primeiro seja íntimo com Ele e receba essa palavra. Então, essa é a primeira chave. É a fé ativada através de uma palavra vivificada. E a segunda chave é: aprenda a pedir de Deus e crer que naquele momento Ele já te deu. Então, quando eu recebo uma palavra e eu oro em fé, crendo que naquele momento Deus já deu, então acabou. Eu não posso... muitas pessoas acabam, pastor Wagner, chegando a esse ponto e elas anulam a própria fé que elas tiveram, porque elas receberam uma palavra de Deus, vamos supor, sobre cura. Então elas oraram em fé
E elas falam, eu creio que eu já recebi. Deus já me deu, Jesus já levou minhas doenças e enfermidades. Aí, os sintomas ainda estão lá. Aí, o que ela faz? Vai pedir de novo. Verdade. Ao pedir de novo, ela está dizendo, na realidade, eu não creio que o Senhor me respondeu. Eu não creio que o Senhor me deu. E isso é muito comum, né, pastor? Muito comum. Ela acaba anulando a própria fé dela com a incredulidade que ela demonstrou. Por quê? Porque ela não entende que no mundo espiritual já é uma realidade. E mesmo que não materializou ainda, ela não pode agora anular a oração que ela fez, pelo amor de Deus. Então, que ela tem que crer que ela já recebeu, e aí que vem a terceira chave, que é tão importante. Uma vez que você pediu em fé, fique declarando que recebeu. Fique declarando. Não mais olhe para as circunstâncias, não mais olhe para os sintomas. Fique crendo que Deus já te deu. Você não pediu em fé? Então ele já te deu. No mundo espiritual já é uma realidade. Só falta materializar. Mas para poder materializar, tem que ser pela fé. E se eu anular e ficar pedindo, aí eu não vou ter fé. Nunca vai materializar. Mas se eu, em vez de ficar pedindo, eu creio que no mundo espiritual já é uma realidade, e eu fico crendo isso, eu fico declarando isso, e aí, como eu disse também, fique agradecendo e fique louvando até materializar. Isso é muito importante. A Bíblia fala em Romanos 4:20 que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Quanto mais eu fico dando glória a Deus, a minha fé vai fortalecendo, até materializar o milagre. Materializar. Aí, então, em vez de eu repetir o pedido e anular a fé e jogar tudo fora, não, eu creio que ele já me deu, não vou repetir o pedido, eu vou ficar agradecendo e louvando, e agradecendo, e louvando, e agradecendo, louvando, e minha fé vai fortalecendo até materializar o milagre. Isso é um princípio fenomenal. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso estar com você. Igualmente, pastor Wagner. Você sabe que eu te amo muito, você é muito precioso. Eu me sinto muito amado por você. Obrigado. Casado há quanto tempo? 32 anos, agora dia 11 de maio vai fazer 33 anos. 33 anos. Pastora Andréia. Pastora Andréia. Mulher virtuosa. Depois de Jesus, não tem ninguém no universo que eu amo mais. Ai, que glória, que glória. Quantos filhos? 3 filhos. A Priscila, a mais velha, ela tem 28 anos de idade, casada com Israel, Subirá. Eles têm 2 filhos, eu tenho 2 netinhos, um casal, lindo. A Eila e o Fen. Que lindo. A Eila tem 3 anos, o Fen tem 1 ano. E aí vem o David, que tem 25 anos de idade, ele está fazendo mestrado em teologia nos Estados Unidos. Aí tem um caçula, Daniel, que tem 21 anos, e ele está fazendo administração de empresas. Mas é um crente muito consagrado também a Deus. Que vai ser, glória. Todos os 3 vão ser grandemente usados por Deus. Eu pensei que eu tinha feito a descoberta do século, que meu pai era um anjo. Então, um dia, quando estava só eu e meu pai sozinho, eu até falei para meu pai, me responda, é verdade, sim ou não? O senhor é um anjo? Que lindo. Aí eu tinha certeza que ele ia dizer, como você descobriu? Eu falei, não, pai, eu coloquei as coisas assim. Ele, não, mas você não pode contar para ninguém, não, fique tranquilo, pai, vai ser um segredo só entre eu e o senhor, ninguém vai saber. Eu já tinha tudo planejado que eu ia falar. Aí ele falou, não sou. Eu falei, o quê? Ele falou, não sou, o anjo não casa, meu filho, eu sou casado com sua mãe. Tá gravando isso, Alex? É maravilhoso. É maravilhoso. Seu pai se chamava? Melvin. Melvin Eduardo Huber. Meu nome é Melvin Abraham Huber. Abe é apelido de Abraão em inglês. Que lindo. E o nome do meu filho David é Melvin David Huber. E o nome do meu filho Daniel é Abraham Daniel Huber. Que nomes lindos. E sua mãe tinha um nome lindo, Catarina? Catherine Louise Van Tobel Huber. O sobrenome dela era Van Tobel, era o nome
tipo, eles falam de linhagem real lá na Suíça, né? Van Tobel. Muito obrigado, pastor Eide, por esse tempo. Nossa alegria. Estar com você é uma experiência única. Nossa alegria. Sua história é linda. Nossa, nós agradecemos a sua equipe aqui preciosa, né? O Alex, obrigado, Alex, Ana Júlia e Ana Júlia. E felizes por estar aqui com você, viu? Oh, obrigado pela honra. Nos sentimos aqui hoje extremamente honrados pelo seu amor, pela sua receptividade sempre. Nós que sentimos honra. Te amo. Nós amamos. Eu também te amo muito, muito mesmo. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado. Um abraço, gente. Amém. Tchau. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz